Existia um ser que se identificava como um cidadão cósmico, há muito tempo aportado e estabelecido nas terras da Terra. Sua existência se estendia por um período quase inconcebível para a cronologia local, tendo surgido para a vida pensante no seio da sua família, a família Val, há mais de 230 milhões de anos. Há cerca de 22 milênios, esse ser se submeteu a uma experiência existencial singular, conhecida como Grom, um processo que remodelou e recriou uma subespécie específica, gerada a partir do código genético original da sua estirpe. Concluída essa experiência de adaptação e em reconhecimento à sua magnitude transformadora, tanto ele quanto os demais seres que por ela passaram, independentemente de suas origens planetárias ou das espécies cósmicas em que foram gerados, adicionaram o epíteto Grom às suas identificações. Aquele ser se considerava um cidadão de uma antiga base Atlante, que até os dias atuais permanecia localizada na porção setentrional do oceano que se estende entre uma ilha europeia e o norte do continente. Contudo, era fundamental esclarecer a verdadeira natureza dessa base. Não se tratava de uma edificação erguida sobre alguma ilha lendária, mas sim de uma gigantesca nave-base, uma das 6 grandes Mastlan Fisosferas que haviam aportado na Terra por volta de 97 mil anos atrás. Essa época marcou o momento crítico em que o quartel-general, o que restava do grande movimento rebelde conhecido por Luciferino, se viu forçado a se estabelecer neste planeta. A experiência Grom tinha uma finalidade muito clara: adaptar os membros da família Val e de outras que ali já residiam há muito tempo às condições específicas da nave-base, trazida à Terra pelos membros da família Yel. A adaptação genética era apenas o primeiro passo. A segunda etapa do processo foi a consumação da invisibilidade, o manto tecnológico que a cidadela passou a ostentar para que pudesse escapar aos padrões de percepção dos terráqueos, especialmente nos tempos mais recentes. Antes de se tornarem invisíveis, aqueles seres eram, todos eles, exilados políticos. Estavam presos em um processo que mal conseguiam compreender como havia começado, e viviam sem a mais remota noção de quando, ou se, ele teria um fim. Com todos os outros caminhos intergalácticos fechados para os teimosos e inflexíveis rebeldes, a Terra tornou-se a única opção de voo dentro dos quadrantes da galáxia. Mais especificamente, ela era a única área remanescente que havia sido isolada para a livre e limitada expressão dos valores rebeldes. Assim, aqueles seres se dirigiram para a Terra, tentando estabelecer a última trincheira de suas propostas de sobrevivência, como um movimento organizado dentro da lógica psíquica que os marcava. O que jazia sobre a superfície do oceano, portanto, não era uma ruína de pedra, mas a última promessa de um império em colapso. Era o berço da história esquecida, um segredo de metal e energia que esperava o tempo certo para descortinar todo um passado perdido nas brumas do tempo. Das 6 grandes Mastlan Pisosferas, que iniciaram o perigoso trajeto em direção à Terra, a viagem foi calamitosa. 2 se desintegraram logo que interagiram com a densa atmosfera planetária, incapazes de suportar as condições de fricção e pressão. Das 4 restantes, 3 conseguiram pousar em uma porção de terra próxima ao Equador, no ponto oriental mais extremo do que hoje é conhecido como o continente americano. Contudo, uma das naves teve sérios problemas e acabou desgarrada do curso calculado, permanecendo em uma órbita perigosíssima devido à baixa altitude do seu trajeto. Essa 4ª nave lutou para se manter em torno do planeta até que finalmente conseguiu pousar em uma outra região que hoje pertence ao continente Antártico, atualmente coberto de gelo e localizado no Polo Sul. Naqueles tempos remotos, no entanto, aquele continente não estava envolto em gelo e não se localizava na posição polar que ocupa atualmente. Essa última nave, a desgarrada, jamais voltou a alçar voo. Durante muitos milênios, ela serviu exclusivamente como residência para seus ocupantes, que hesitaram por um longo tempo em interagir com a natureza ambiente do planeta, por uma série de razões que seriam lentamente referenciadas no futuro. Foi ali, naquela base isolada e imóvel, que se estabeleceu pela primeira vez o culto a Outlam.
Outlam era o último planeta a ter acolhido os rebeldes antes de serem expulsos pela força invasora mais massiva já observada na história do universo, um evento que os havia forçado a rumar para a Terra. Antes de serem mestres de um planeta inteiro, agora se viam isolados naquele lugar ermo, sem condições de deslocamento, incapazes de se comunicar com seus pares e completamente inseguros quanto ao que fazer e como proceder naquele novo e hostil mundo. A permanência dos rebelados em Outlam, que durou quase 40.000 anos medidos pelo tempo terrestre, havia servido como um período de descanso e refazimento, após as lutas anteriores travadas contra as forças do primeiro em comando das hostes da hierarquia do Criador Universal. Foi em Outlam que eles conseguiram desenvolver as grandes naves esféricas denominadas Mastlam Pissosferas, que serviam tanto como residências naturais, quanto como meio de deslocamento e confronto bélico para aqueles seres de uma longevidade imensa. O primeiro em comando era uma entidade absolutamente distinta de todas as famílias operativas existentes. Seus membros pareciam, sem exceção, menos aquinhonhados em sabedoria, racionalidade e percepção, quando comparados àquele ser cuja simples presença, embora causasse encanto em todos, parecia ao mesmo tempo constranger quem interagisse com ele. Naqueles tempos, cerca de 800.000 anos atrás, os seres das famílias operativas que estavam ativas não conheciam os sentimentos de vergonha ou senso de ridículo, pois tais sensações racionalizadas, hoje chamadas de sentimentos, somente vieram a existir com o advento da natureza humana terráquea, que naquela época sequer era imaginada pelos estudiosos do assunto. Se o primeiro em comando vislumbrava esse futuro painel, ele era o único. Para o cidadão, as informações sobre a história cósmica se recolhiam de registros próprios e do circuito de sua família operativa, e nada mais havia a respeito. Este ser, por vezes chamado de a personificação da sabedoria, ou a personificação do Deus universal, ou ainda a suzerana universal, ostentava em si uma condição inexplicável de beleza, poder pessoal, pacificidade e confiabilidade. Ele era único perante todos os demais. O Criador, o Deus universal original, por sua vez, estava há muito tempo sumido, e dele não se tinha notícia. Para a cultura daquelas centenas de milhares de famílias operativas atuantes no universo por mais de 200 milhões de anos, a origem desse ser era tida por muitos como um enigma a ser ainda descortinado. A criação universal, alicerçada no jogo cósmico entre estrelas, planetas e satélites, congregados em famílias galácticas que se expandiam pelo universo, era conhecida por todas aquelas famílias. O que permanecia desconhecido para todas as civilizações universais existentes naquele ponto da história, segundo os anais da família Val, era a origem do próprio Criador, e o porquê de ele existir em uma faixa de realidade que permanecia invisível aos sentidos dos corpos dos seres de todas as famílias que se expressavam no circuito da vida cósmica. Todas as famílias pertencentes ativamente ao circuito cósmico haviam, de algum modo, conseguido desvendar a história de como a vida pensante havia surgido nos mundos de algumas das muitas galáxias do universo. Mas desconheciam que, para além da faixa de realidade universal conhecida, sempre haviam existido outras faixas, das quais seres invisíveis atuavam, tentando conduzir os eventos cósmicos deste lado da existência. Desde que a família Val surgiu e se congregou em sua última versão, um evento que se deu há cerca de 230 milhões de anos, a evolução de seus corpos se processou lentamente. Ela obedeceu a uma receita ditada por um código genético de vida muito diferente do que a cultura humana hoje concebe, especialmente quando comparado ao código de DNA do corpo homo animalizado comum à espécie Sapiens. O código que ditava as regras de edificação corporal para a espécie Val referia-se a um tipo de corpo físico composto à base de carbono, mas sem o viés animal. O narrador da história utilizava e ainda utilizava esse tipo de corpo. Era um padrão intermediário entre um dos muitos tipos de corpos assexuados, possuindo funções excretoras pertinentes à alimentação, sem polaridade sexual definida, de padrão humanoide, e o corpo animalizado, pesado, carnal, com polaridade sexual plenamente definida, como era o caso dos terráqueos e de outras espécies universais. O corpo da família Val, por sua vez, já era produto de uma sequência de seres anteriormente existentes para a vida universal, que cumpriram sua sina existencial por outros tantos milhões de anos, evoluindo lentamente em muitos matizes. A seiva que passou a definir a espécie Val
foi retirada desse processo caótico, pelo jogo do acaso dos choques dos bólidos celestiais que destroem e recriam mundos, e vida em suas muitas formas de expressão. Sobre os resultados possíveis dessa peleja caótica de choques de mundos e de galáxias que absorvem suas vizinhas, apropriando-se de seus mundos, é que mãos invisíveis para eles pareciam trabalhar na busca de algum objetivo desconhecido. Quando da eclosão da rebelião, cujos eventos ainda precisavam ser organizados e elencados sob a perspectiva do entendimento humano, quem representava a hierarquia do Criador desconhecido era o primeiro em comando, Sofia. Estando em missão nesta galáxia, ele havia estabelecido a sede de seu governo em um dos mundos de um sistema planetário que a cultura terrestre viria a conhecer como Capela. Por ser respeitado e admirado por todos os viventes desta casa universal, e já se encontrando estabelecido em Orbon há mais de 5 milhões de anos, sua presença era motivo de júbilo para o padrão de emoções daqueles tempos. A simples presença dele atenuava a ausência de notícias sobre o ser criador, cuja história era motivo de busca e de estudos constantes por parte daquela geração de seres. O simples fato de alguém se encontrar no lado contrário ao que se encontrava o primeiro em comando já era motivo de um profundo desconcerto interior, de um desajuste íntimo. Naqueles dias, isso somente podia ser sentido, mas não racionalizado, pela falta de senso crítico e razão filosófica para bem compor o raciocínio, ou, em outras palavras, para melhor estruturar e aprofundar o pensamento. Cerca de 600 mil anos depois daqueles dias de convívio com o ser a quem doravante chamariam de Sofia, e após terem passado por experiências degradantes até os tempos de Altlam, aqueles seres rebeldes saíram dali já algo combalidos nas suas estruturas corporais pelos longos embates mantidos. Tendo sido expulsos, e agora meio que desestruturados pelas perdas e prejuízos sofridos no conflito final em Altlam, os seres daquela Mazdalan aterrissaram à força, pela incapacidade técnica de se manterem no ar. Eles lutavam para sobreviver até que pudessem restabelecer algum tipo de contato com a Mazdalan Comando. Em todas as Mazdalans que haviam aportado na Terra, os seres nelas congregados eram membros pertencentes a diversas famílias operativas, que terminaram por se envolver nos primeiros momentos da rebelião e em seus desdobramentos. Aquelas famílias possuíam condição corporal e de tirocínio semelhantes às da espécie Val, representando os padrões de comportamento mais radicais observados ao longo da deflagração do movimento político que havia se assumido como tal, após ter se iniciado como um mero problema de saúde pública interplanetário. Dentre as muitas famílias que tiveram membros participando da última etapa da rebelião, no sentido de que no passado eram 19 mundos isolados e agora somente a Terra permaneceria nesse estado, ostentando a bandeira rebelde, a família Yel, a qual pertencia a Yel Luzbel, mais tarde conhecido na cultura terrestre como Lúcifer, era uma das poucas cuja totalidade dos membros se fizera presente nas naves em rota de fuga para a Terra. Enquanto a Mazdalan pousada próxima ao extremo sul passou a servir como foco de residência para os seus habitantes, obedecendo a outra sorte operativa, no ponto oriental mais extremo do continente chamado de América, estavam estacionadas as outras 3 Mazdalan Fisosferas, em região próxima ao Equador. As grandes naves haviam pousado sem maiores problemas, e foi ali que a primeira base móvel do que viria a ser chamado mais tarde de Império Atlante foi estabelecida. Dali, 2 naves menores que faziam parte da frota de uma das Mazdalans alçavam voo em níveis de distância variável nos sentidos leste e oeste, à procura da Mazdalan desaparecida. Somente quando concluídas as varreduras leste e oeste, e depois norte e sul, é que a nave desgarrada foi localizada, cerca de quase 1000 anos depois da chegada forçada. Aqueles voos de busca terminaram servindo para que os novos e forçados habitantes da Terra soubessem da presença de outras forças, para eles desconhecidas, que também haviam fincado bases no planeta. A única informação que o quartel-general de Lúcifer dispunha sobre a Terra antes de aportar era de que a espécie Val havia chegado ali em tempos bem anteriores aos seus, desde que se desvincularam da rebelião devido a conflitos internos no movimento. Mas não sabiam se essa família ainda se encontrava no planeta, e os voos de busca pela Mazdalan nada indicaram nesse sentido. Os seres vindos de Altlam, agora distribuídos em 2 localidades distintas no planeta, foram retomando o contato à medida que a Mazdalan estacionada no sul começou a ser literalmente sucateada, por não mais poder alçar voo, o que permitiu o desenvolvimento de naves menores de propulsão limitada. Na base móvel situada mais ao norte, aqueles seres acharam por bem construir torres de comunicação e de vigilância que lhes poupassem voos desnecessários, já que se defrontavam com 4 grandes desafios que nortearam toda a sua existência naquelas circunstâncias. Os 4 grandes desafios eram a preservação de seus corpos, tidos como longevos,
comunidades que superavam milhões de anos terrestres, de modo a manter ativos os ideais do movimento rebelde. O segundo desafio era o de preservar suas forças para fazer frente a qualquer ataque, sempre julgado iminente, semelhante ao que haviam sofrido em Outland, por parte das hostes fiéis a Sofia, o primeiro em comando. O terceiro era mapear, compreender e estar preparados para a provável coexistência com as demais forças também extraterrenas, e algumas incompreensíveis para a lógica deles, que haviam se estabelecido na Terra. E por fim, o quarto desafio residia em desenvolver a logística e a estratégia necessárias para elevar o rumo dos desdobramentos da rebelião. O que se passava no seio da natureza terrestre, que antes era um assunto que encantava a família Yell e muitas outras, agora era um aspecto menor no âmbito das preocupações do quartel-general luciferiano. A preocupação dos rebeldes residia em descortinar quem seriam os seus possíveis inimigos na nova situação em que se encontravam, e foi nesse sentido que procuraram reorganizar suas forças, que foram divididas nas duas bases que agora representavam os focos de resistência restantes de todo um processo iniciado há cerca de 600 mil anos. O que fora um problema cósmico iniciado pela contaminação de cerca de 213 bilhões de individualidades estava resumido naqueles dias a alguns poucos seres ativos no sistema solar e mais aproximadamente 20 bilhões de espíritos desvinculados dos corpos do gênero que então os caracterizavam. Esses espíritos haviam sido perdidos ao longo dos muitos conflitos ocorridos nos últimos tempos dos desdobramentos da rebelião e estavam todos alojados nos ambientes espirituais vinculados à Terra. Para além disso, existiam ainda mais aproximadamente 5 bilhões de seres espalhados em muitas situações e lugares, que no futuro viriam também exilados para o orbe terrestre. Os demais 188 bilhões, ao longo dos 600 mil anos de lutas ascensionais, conseguiram retornar aos seus mundos de origem. Nem os seres que chegaram nas Mastrans luciferianas e muito menos os membros da família Val, que haviam aportado na Terra em tempos bem anteriores, sabiam de coisa alguma do que se passava nos ambientes mais primitivos da espiritualidade terrestre. O cidadão cósmico que registra essa história, e outros de sua espécie, já vivendo na Terra há algumas centenas de milhares de anos antes dos membros do quartel-general terem vindo para cá, de nada sabiam sobre o pesado contexto espiritual em torno do planeta. Longa foi a história deles na Terra, por entre dificuldades, algumas delas impossíveis de serem descritas, que tiveram de superar até chegarem a dividir uma das Mastrons com os seres que foram sobrevivendo a todos os acontecimentos. A cidadela conjunta das famílias exiladas, que agora era também a sede da família Val, encontrava-se atualmente invisível aos olhos da humanidade. Essa era a única maneira através da qual puderam sobreviver e acompanhar a lenta evolução dos terráqueos pelos últimos 22 mil anos. Mas nem sempre foi assim, e a invisibilidade também não implicava que seria eterna. Bastava que o comandante assim o definisse para que os procedimentos tecnológicos modificassem a amplitude das suas vibrações, permitindo que em pouco tempo fossem vistos por qualquer pessoa. Até o momento em que essas notícias eram transmitidas, não estava definido se seriam reintegrados ao convívio com os que atualmente viviam na Terra durante um certo tempo, ou se simplesmente deveriam deixar seus corpos físicos para que suas almas pudessem se habilitar a nascer normalmente neste mundo. A exemplo de muitos dentre os que ali chegaram e que há algum tempo já haviam migrado para a raça humana terráquea. Fazia um pouco mais de 22 mil anos, do tempo terrestre, que o cidadão cósmico havia convidado um antigo companheiro de adestramento aéreo da frota norte do seu império para que se permitisse ser convocado para um experimento programado e produzido pelos seus superiores. O objetivo desse experimento era repassar para um outro nível de existência toda uma base e seus habitantes, atendendo assim a diversas preocupações e fins estratégicos dos que formavam o Conselho de Outland daqueles dias, como passaram a denominar a cidadela após concluído o experimento. O alistamento se daria por livre expressão da vontade de cada um, e não havia maiores fatores impeditivos. O único limite era que, no experimento, somente poderiam ser aceitas 4.280 individualidades, que seriam comportadas na cidadela astral a ser erigida pela nova tecnologia formulada pelos cientistas mais avançados. Dentre os cerca de mais de 3 milhões de cidadãos atlantes originais, espalhados por todas as bases e cidades-territórios do Império, o convite gerou uma demanda superior ao que seria permitido na experiência.
Esse aspecto o levou a ressaltar o chamamento para que aqueles por quem tinha afeto especial o acompanhassem naquela jornada, pois sabia ser a melhor opção para o futuro do Império e para eles próprios. A outra opção era a de se submeter ao desenrolar dos acontecimentos terrenos, correndo o risco da morte corporal daqueles corpos originais, o que implicaria em mergulhar a mente e alma no esquecimento, produzido pela assunção dos corpos animalizados da espécie Sapiens, e enfrentar os terríveis problemas que iriam ser gerados pelo desequilíbrio planetário que se avizinhava. Cerca de 22 mil anos depois daqueles dias, ele finalmente conseguiu contatar objetivamente o antigo companheiro. Isso foi o resultado de um planejamento que levou séculos de trabalho, associado a outras tentativas que antes não haviam funcionado. Finalmente, mais um canal com membros atualmente dispersos da família Val foi reestabelecido. Através dele havia a esperança de que em breve a religação em circuito da cota mínima de massa crítica mental fosse alcançada. Essa religação acionaria naturalmente o padrão coletivo de conduta que sempre marcou seus psiquismos, uma conquista pela qual ele e seus irmãos trabalhavam incessantemente, apesar de não terem ainda no horizonte a certeza de quando isso seria possível. Mas seria porque era um processo inevitável, e não somente para a família Val, mas também para todas as demais que tiveram a Terra como destino final das suas equivocadas trajetórias. Equivocadas, ao menos, na aparência. A conclusão que sustentava a esperança era a de que os desacertos da história universal, os desconcertos, pareciam ser os fatores essenciais na construção do necessário, do impensável e do inadiável para a melhor composição possível desta criação. Pelo menos essa foi a última conclusão registrada nos anais daquela família, antes mesmo da eclosão da chamada rebelião. No próximo encontro de trabalho, ainda sequer vislumbrado em termos de possibilidade temporal, certamente haveria muitos elementos para acrescentar ao que até então havia sido apenas uma conclusão possível daqueles tempos de exílio e de espera.